Bancasesp, PRF 2019. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Item errado. Na requisição administrativa, a indenização é ulterior, apenas se houver dano. Constituição Federal de 88, entre aspas. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Bancasesp, PGE 2017. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Item correto. A forma de Estado diz respeito à repartição territorial do poder. No Brasil, adota-se a federação, ou seja, o poder está territorialmente descentralizado. Todos os entes da federação são autônomos e mantêm entre si um vínculo indissolúvel. Bancasesp, TRE 2017. Em determinado seminário sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, dois professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Item correto. José está certo, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Observação: mesmo diante de uma ditadura em um outro estado, não cabe ao Brasil intervir. Bancasesp, Polícia Civil 2016. É correto afirmar que, acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal, em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Item correto. Diante de graves violações de direitos humanos, aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas. Nessa situação, há a flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita. Por exemplo, Missão de Paz da ONU no Haiti. Bancasesp, Escrivão, 2016. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Letra A. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra B. Autodeterminação dos povos. Letra C. Igualdade entre os estados. Letra D. Erradicação da pobreza. Letra E. Solução pacífica dos conflitos. A alternativa correta é a letra A. São fundamentos da República Federativa do Brasil. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. Pluralismo político.
Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil. E tem errado. A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal. E tem errado. A concessão de asilo político é ato discricionário. O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. E tem errado. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado. Por exemplo, o objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal. E tem correto. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Item correto. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Item errado. São fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A valorização do trabalho e da livre iniciativa alcança, inclusive, aquelas atividades que não têm um caráter econômico. Banca CESP, DPU 2016. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político
e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Item correto. Artigo 4º. A RFB rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Banca CESP e IRB Diplomata 2015. A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Mas, como ato de soberania estatal, o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo. Item correto. A concessão de asilo político é ato de manifestação da soberania estatal. Portanto, é ato discricionário, não estando o Estado brasileiro obrigado a realizá-lo. Banca CESP e IRB Diplomata 2015. Apesar de a Constituição Federal de 1988 reservar a primazia da função legislativa ao Poder Legislativo, ela não lhe concedeu o monopólio dessa função, tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias tanto no Executivo quanto no Judiciário. Item correto. Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário exercem a função legislativa de maneira atípica. Desse modo, há fontes primárias também nesses poderes. Por exemplo, decretos autônomos no Poder Executivo e regimentos internos dos tribunais no Poder Judiciário. Banca CESP, TRE 2015. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Brasileira. Item correto. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Banca CESP, FUB 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88, o poder emana do povo, mas é dividido em três funções: executiva, legislativa e judiciária, que, bem delimitadas, são impedidas de exercer competências umas das outras. Item errado. O princípio da separação dos poderes adotado no Brasil pode ser caracterizado como flexível e não como rígido, pois os poderes exercem suas funções típicas com preponderância, mas não com exclusividade. Banca CESP, TRE 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88 e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos, é correto afirmar que o princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal refere-se não apenas a preferências de cunho partidário, mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Item correto.
O pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas ou ideológicas. O pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Bancasesp, DPE 2015. O Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher, fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal. Item errado. O STF considera que as uniões homoafetivas são entidades familiares, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade. Bancasesp, STJ 2015. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Item correto. As ações afirmativas, por exemplo, cotas raciais para ingresso em universidades, são mecanismos tendentes à concretização da isonomia material. São discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade. Bancasesp, Tribunal de Justiça 2014. Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e, assim, a ordem constitucional vigente. Item errado. O STF considera que não ofende o direito à vida e à dignidade da pessoa humana a pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação.